Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao curso de Ética Profissional para Contadores. Eu sou o professor Samuel Durso e vou ministrar essa disciplina para vocês. Para começar a entender um pouco melhor sobre a atual estrutura do Código de Ética Profissional do Contador, é importante a gente ver um panorama histórico de como ele se desenvolveu. Vamos começar com o Código de Ética existente desde 1996, pela Resolução 803 do CFC. Esse é a principal estrutura ética que guia os profissionais da área e está em vigor até hoje. Depois da promulgação da Resolução 803 de 96, a gente teve algumas alterações. As primeiras aconteceram em 2002 pela Resolução CFC 950, que foram mais substanciais, alterações mais substanciais, e depois a gente teve a alteração já em 2010 pela Resolução CFC 1307. Que foi a principal alteração em termos de estrutura do nosso Código de Ética. Então, a gente pode perceber que, desde 96 até 2010, poucas mudanças efetivas foram realizadas no Código de Ética Profissional do Contador, apesar dessas duas resoluções terem alterado algumas questões estruturais do Código de Ética existente desde 96. Porém, se a gente olha como o mercado se desenvolve nos últimos anos, a gente percebe que o CFC demorou um pouquinho para mudar algumas coisas importantes, tendo em vista toda a mudança que a gente tem com a globalização, com o surgimento e aumento da internet e como isso impacta os profissionais da nossa área. E aí, em 2017, o CFC montou uma comissão e teve uma consulta pública realizada no primeiro semestre de 2017, objetivando criar um novo Código de Ética, que vai surgir em 2019, passa a vigorar a partir de 1º de junho de 2019. Antes desse Código de Ética que surge com a NBC-PG 01, que vai ser alterada, que altera, né, a resolução de 803 do CFC, de 1996, a gente tem uma mudança substancial na contabilidade, que é a convergência para o padrão internacional, né, ao padrão estabelecido pelo IFRS. Essa alteração, essa convergência para o padrão internacional, também trouxe a necessidade do CFC trazer para a norma brasileira a estrutura ética existente internacionalmente. E aí, em 2014, foram criadas as NBC-PGs 100, 200 e 300, que também vigoram e estão em conjunto com a Resolução 803 de 1996, compõem aí o Código de Ética, a estrutura ética que guiam os profissionais. Mesmo com a promulgação agora da NBC-PG 01, que vai alterar, né, que revoga a Resolução 803 de 96, a gente continua com a estrutura produzida pelo IFAC, né, que foi traduzida pelo CFC em 2014, ou seja, as NBC-PG 100, 200 e 300, elas continuam em vigor nesse novo Código de Ética que vai entrar em vigor a partir do 1º de junho de 2019. É importante a gente saber também, destacar, que essas duas estruturas éticas, a produzida oficialmente pelo CFC e aquela que foi traduzida do IFAC, com a convergência para o padrão internacional de contabilidade, elas possuem diferenças substanciais em termos de estrutura. Enquanto a norma produzida pelo CFC foca mais em regras que vão guiar o profissional contábil no seu dia a dia, a estrutura do IFAC, ou seja, a estrutura internacional ética, que estão lá traduzidas pela NBC-PG 100, 200 e 300, elas estão mais relacionadas com os princípios éticos que deverão nortear os profissionais da área contábil. Então, em nenhum momento essas duas estruturas éticas elas são conflitantes, muito pelo contrário, elas se complementam e formam a estrutura ética para os profissionais da nossa área. Vamos fazer agora uma breve explicação sobre como funciona, como é estruturada a resolução do CFC 803, que dita aí o Código de Ética Profissional do contador atualmente, né, que vai valer até final de maio de 2019. Então, essa estrutura do Código de Ética ela é dividida em 6 capítulos. O primeiro trata sobre os objetivos do Código de Ética Profissional do contador.
O segundo trata sobre os deveres e proibições atreladas à atuação profissional do contador. O terceiro capítulo, ele trata sobre os valores dos serviços, então traz determinações que os profissionais da área precisam levar em consideração quando do estabelecimento do valor a ser cobrado pela prestação do serviço. Então, são determinações importantes para a atuação no nosso dia a dia. Depois, a gente tem os deveres para com os colegas de classe, que é uma preocupação bem grande do CFC, estabelecer regras para que a classe contábil possa trabalhar de uma forma harmônica e que nenhuma atuação de um contador isolada possa prejudicar os demais colegas de classe. Depois, o capítulo 5, a gente trata sobre as penalidades que são atreladas aí ao profissional da área, caso haja um descumprimento de alguma dessas determinações do Código de Ética Profissional do Contador. E, por fim, a gente tem as disposições gerais que essa norma traz para a gente. Vamos entrar, então, no primeiro capítulo, que é sobre os objetivos. Então, o objetivo do Código de Ética do Contador é fixar a forma pela qual se devem conduzir os profissionais da contabilidade quando do exercício profissional e nos assuntos relacionados à profissão e à classe. Uma determinação importante a ser destacada é o fato de que essa norma ela é aplicável a todos os profissionais da contabilidade, inclusive os técnicos em contabilidade. Então, não são só os profissionais bacharéis em contabilidade que devem seguir as determinações do Código de Ética Profissional estabelecido em 96, mas também todos aqueles técnicos que atuam na área e que, portanto, também estão sujeitos a todas essas determinações. O capítulo 2 já vem trazendo os deveres, e ele é um pouco mais extenso, porque o Código de Ética Profissional do Contador ele tem como objetivo mostrar para o contador como ele deve atuar no dia a dia, e por isso que essas determinações, né, esses deveres, eles são um pouco mais extensos. Como eu disse inicialmente na aula, o Código de Ética estabelecido pelo CFC, ele é bem detalhista e é bem relacionado ao que pode e o que não pode ser feito pelos profissionais da área. Então, é um código pautado por regras. E aqui estão as principais regras que os contadores devem seguir. Então, só para a gente ter uma ideia geral de como essas regras são estabelecidas pela essa estrutura de 1996 e que foi alterada posteriormente em 2002 e 2010, a gente tem preocupação com a qualidade dos serviços prestados, então diversas obrigações, né, os deveres que são estabelecidos pelo Código de Ética Profissional tratam sobre a qualidade da prestação de serviço, então vai lá falar que o profissional da área precisa ter um notório saber para atuar na prestação de serviço, então se ele não tiver aquele conhecimento específico que o cliente está precisando, ele não deve assumir a responsabilidade pela prestação de serviço, ele deve indicar outro profissional ou simplesmente recusar aí a atuação dentro dessa estrutura específica, né, caso ele não tenha o conhecimento para realizar aquela determinada tarefa. Então, também tem preocupações relacionadas com a capacidade técnica dos profissionais, ou seja, o profissional ele precisa estar constantemente atualizado com as normas que são vigentes, com as determinações dos órgãos reguladores, as determinações governamentais que vão ali alterar a prestação de serviço no dia a dia. E, por fim, a gente tem também as questões relacionadas ao sigilo da informação do cliente, que é muito importante. Então, o contador ele precisa garantir que os serviços prestados, né, as informações sobre os seus clientes, não sejam de conhecimento público e que não possa passar para um terceiro essas informações, exceto em casos previstos em lei, né? Ou seja, quando há uma autoridade que, por questões de investigação, por exemplo, pode requisitar essas informações por parte do contador, responsável por aquele determinado cliente. Ou até mesmo caso o CFC queira fazer algum tipo de investigação, algum tipo de autoria, né, de atuação nessa prestação de serviço, e vai analisar esses dados sobre o cliente. Caso contrário, toda a prestação de serviço é uma informação sigilosa e não pode ser divulgada a terceiros. E a gente tem também a necessidade de ter confiança nessa prestação de serviço, né, por parte do cliente ou empregador. Então,
essa confiança, ela advém justamente dessa qualidade na forma como o serviço é prestado. Então, quanto maior a qualidade do serviço, mais confiança o contador vai ter, ou os profissionais da área vão ter, de que aquele serviço está sendo prestado corretamente e que atende todas as necessidades atreladas ao cliente. Também o Código de Ética passa um pouquinho no capítulo 2 sobre as proibições. Então, a gente viu primeiro os deveres, agora a gente está analisando as proibições, e a gente pode resumir também em 4 tópicos principais que se relacionam aí às proibições. Primeiro, atitudes que geram prejuízos de classe em função da má atuação. Então, não se pode, o contador não pode agir de forma a levar a classe a ser má vista pela comunidade. Então, precisa ter ciência das atitudes que estão sendo e das consequências dessa atitude para a prestação de serviço, para a qualidade da prestação de serviço. A gente também tem proibição do agenciamento de serviços, então isso não pode ser feito, você tem que fazer todos os serviços para o qual foi contratado, né? Não pode agenciar serviços e tomar crédito desse serviço que foi prestado por terceiros. Reter abusivamente informações dos clientes e outros profissionais ou órgãos reguladores. Então, é necessário, caso haja a necessidade de passar de um contador para um outro contador, as informações de um cliente, por exemplo, numa mudança, quando houve mudança na prestação de serviço, essas informações não podem ser retidas abusivamente para a obtenção de outros resultados, né, caso o contador haja. Isso é irregular, é uma proibição que vem expressa dentro do Código de Ética do Contador. E, por fim, apropriar indevidamente do trabalho de outro profissional. Isso também está bem claro dentro do Código de Ética, que não pode ser realizado. Entrando no capítulo 3, a gente encontra as informações relacionadas ao valor dos serviços. Então, a gente tem determinações atreladas ao fato do preço ter que levar em consideração fatores como a complexidade do serviço, o tempo que levará, a indisponibilidade de realizar outras tarefas, ou seja, quando você assume a carteira de um cliente, né, aquele cliente entra na sua carteira, ele passa a ocupar um tempo que você não conseguirá pegar outros clientes, então isso tem que ser levado em consideração quando da determinação dos preços. O tipo de cliente, se é um cliente de primeiro ano ou se já é um cliente que já tem um histórico, por exemplo, de contabilidade dentro da sua empresa ou não. Então, tudo isso são informações relevantes para a formulação do preço e tem que ser levado em consideração. E aí também tem uma parte muito importante do Código de Ética do Contador de 96, que ele expressamente proíbe, né, o profissional da área participar de disputas de preço que acarretem no aviltamento de resultados, ou seja, no aviltamento de honorários. O que é isso? É quando os profissionais da área iniciam uma disputa por determinados clientes e vão baixando os preços a ponto de que o preço cobrado do cliente acaba não sendo suficiente para arcar com todos os custos. E isso é uma preocupação muito grande para o CFC, porque pode acarretar numa má prestação de serviços, a partir do momento que o preço final passa a não ser suficiente para atender a toda a demanda necessária de serviços a serem realizados para esse cliente. Então, dentro da estrutura do Código de Ética do Contador, de 96, alterado pelas resoluções de 2002 e 2010, essa proibição ela é bem clara e ela teve consequências sérias, principalmente quando os profissionais da área estavam participando em compras públicas dos serviços de pregão, né? Então, a gente sabe que o governo contrata, muitas vezes, serviços pela metodologia do pregão e, por muito tempo, teve o entendimento de que essa metodologia do pregão acarretava no aviltamento de honorários e que, portanto, até teve algumas determinações do CFC proibindo que os profissionais da área, sejam escritórios de contabilidade, sejam auditores externos, realizassem ou participassem dos pregões para contratação junto ao órgão público. Já no capítulo 4, a gente tem os deveres especificamente relacionados aos colegas de classe, né, do profissional com os demais colegas de classe. E aí a gente encontra determinações relacionadas ao fato de que esse relacionamento deve ser pautado pela consideração, respeito e apreço e solidariedade, né, de um profissional para com o outro.
Na figura de empregado, a solidariedade não deve implicar na participação conivente com o erro, então isso é algo também muito claro no Código de Ética Profissional de 1996, ou seja, não é porque você é um funcionário, contador, mas funcionário, por exemplo, de um escritório ou de uma empresa de grande porte trabalhando dentro da área de contabilidade, essa solidariedade não significa que você tem que ser conivente com determinados erros e omissões por parte dos seus superiores, né? Então, caso haja algum erro que seja detectado, isso tem que ser expressamente comunicado para o órgão de classe específico ou até mesmo dentro da empresa para que isso possa ser corrigido. Então, solidariedade não se confunde aí com aceitar os erros dentro do seu ambiente de trabalho. E, por fim, a conduta individual deve sempre levar em consideração as consequências para a classe como um todo. O que isso quer dizer? Muitas vezes, alguns erros cometidos por profissionais da área podem acarretar aí uma desconfiança muito grande da utilidade da prestação de serviço dos contadores. Então, toda ação que é tomada por um profissional, ela vai ter um impacto direto ou indireto para os demais profissionais da área. E isso tem que você tem que estar ciente no seu dia a dia de que a sua ação não só vai acarretar possíveis prejuízos para você, né, possíveis consequências para você, mas também para toda uma classe que tem uma grande utilidade para a sociedade, que, portanto, tem que se manter esse padrão de qualidade e que não haja dúvida quanto a toda essa possibilidade que os profissionais da área têm em prestar serviços de utilidade pública. Em relação ao capítulo 5, a gente começa a encontrar informações sobre as punições, né? Então, dentro do Código de Ética do Contador, possibilidades de punição são advertências reservadas, a censura reservada ou a censura pública. Então, o Código de Ética só traz essas 3 formas de punição caso haja um desacordo com alguma dessas determinações. A grande diferença entre uma advertência e uma censura é o fato da censura entrar, digamos assim, como um registro da carreira profissional desse contador. Então, o profissional fica marcado por ter tido algum tipo de censura pelo órgão de classe especificamente. Apesar das punições expressas dentro do Código de Ética Profissional de 96 serem só essas 3, é importante a gente mencionar aqui um complemento que está na Resolução 1370, de 2011, no artigo 25, que acrescenta outras formas de punição que o profissional da área pode acabar incorrendo, que, no caso, seriam multas, a advertência reservada, que também aparece já no Código de Ética do Profissional do Contador de 96, a censura reservada, que também aparece, e a censura pública, a suspensão do exercício profissional e, por fim, a cassação do exercício profissional. Então, apesar do Código de Ética ter só essas 3 formas, advertência reservada, censura reservada e censura pública, a Resolução 1370 traz para a gente outras formas também de punição, que é a multa, suspensão do exercício profissional e cassação do exercício profissional, em ordem aí que está apresentado, em ordem de severidade, né? Por fim, fazendo uma finalização, né, sobre o Código de Ética Profissional de 96, a gente tem as disposições gerais, que o Código de Ética Profissional do Contador se aplica a todos os técnicos de contabilidade, a contadores e técnicos de contabilidade, e que regidos pelo Decreto 9.295, de 46, alterado pela Lei 12.249, de 2010. Ou seja, isso fica claro a partir dessas disposições gerais, que são todos esses profissionais da área contábil que estão submetidos a esse Código de Ética Profissional do Contador de 1996. A gente finaliza, portanto, o primeiro tópico da disciplina, que é sobre o Código de Ética Profissional de Contabilidade de 1996, que está em vigor até o final de maio de 2019. Agora a gente vai entrar no novo Código de Ética Profissional do Contador. Desde 2017 foi montada, criada uma comissão para atualização do Código de Ética atualmente vigente. Em 2017 foi feito, no primeiro semestre, foi realizada uma consulta pública e essa comissão analisou todas as sugestões, as mais de 100 sugestões que foram realizadas aí para alteração do Código de Ética Profissional.
E aí já foi, na verdade, publicado, desde março, um novo Código de Ética Profissional do Contador, e ele passa a ser determinado pela NBC-PG 01. Então, o Código de Ética Profissional virou uma NBC-PG e entra em vigor a partir de 1º de junho de 2019. E ele tem uma estrutura diferente do Código de Ética Profissional que está estabelecido até hoje, né? Desde 96, em vigência até final de maio de 2019. Então, primeiro, ele não está estruturado em capítulos, apesar de ser estruturado em tópicos e continuar a ter estrutura de 6 tópicos. Por exemplo, temos a estrutura de objetivo, que também estava presente na antiga estrutura, né, no Código de Ética de 96. A gente tem deveres, vedações e permissibilidades. Essa permissibilidade é uma novidade para os profissionais da área, né, para a estrutura do Código de Ética, que não estava presente na estrutura de 96, então isso foi acrescentado agora por essa nova estrutura. A gente tem sobre o valor e publicidade dos serviços profissionais, o terceiro tópico. Se a gente voltar na estrutura do Código de Ética de 96, a gente também tem um capítulo específico sobre o valor, né, de como deve ser levado em consideração todas as questões relacionadas à prestação do serviço para a formação do preço. Isso também estava presente, porém, a gente não tinha informações sobre a publicidade dos serviços profissionais, que isso foi uma novidade e que isso vem muito como resultado da própria mudança que a gente tem na sociedade, em termos de globalização, de maior disputa entre os profissionais da área, então teve uma necessidade do órgão regulador, né, o CFC, trazer aí informações sobre a ética na publicidade por meio dos profissionais da área, né, como que tem sido realizado, e tem algumas determinações sobre essas publicidades. O quarto tópico é sobre os deveres em relação aos colegas de classe, que também aparecia na estrutura antiga. Depois, a gente tem as penalidades, que também, mais uma vez, está estabelecido lá no Código de Ética de 96. E a gente tem, por fim, as disposições gerais. Então, a partir de agora, a gente vai entrar mais no detalhe dessa nova estrutura do Código de Ética, analisando item por item de como a norma ela é estruturada. Então, no primeiro tópico, eles tratam sobre o objetivo, e são 3 objetivos principais. O primeiro, esta norma tem por objetivo fixar a conduta do contador quando no exercício da sua atividade e nos assuntos relacionados à profissão de classe. Então, esse é o principal objetivo da norma para com os contadores, né? Depois, a gente tem a conduta ética do contador deve seguir os preceitos estabelecidos nesta norma, nas demais normas brasileiras de contabilidade e na legislação vigente. Ou seja, tem que ser analisado a estrutura ética como um todo, né? Então, não é só o que está descrito na NBC-PG 01, que é o novo Código de Ética do Contador, mas também todas as outras normas que tratam, direta ou indiretamente, de como a atuação do profissional da área deve ser conduzida. E também na legislação brasileira, que acaba impactando aí os profissionais da área também. E, por fim, o último tópico determina que este Código de Ética Profissional do Contador se aplica também ao técnico em contabilidade no exercício de suas prerrogativas profissionais. Então, mais uma vez, e nessa mudança de norma, na verdade, isso fica ainda mais claro, desde o objetivo, que o Código de Ética também é aplicável aos profissionais técnicos, né, os técnicos em contabilidade. Quando a gente volta na estrutura do Código de Ética de 96, a gente vê que nas disposições gerais isso era determinado, mas agora a gente já tem isso desde os objetivos de uma forma mais clara, mais transparente. Entrando um pouco agora no segundo tópico. O segundo tópico ele é formado por 3 itens principais: os deveres, as vedações e as permissibilidades. Então, a gente vai falar um pouquinho agora de todos os deveres, né, que é bem extenso, tanto deveres quanto vedações são áreas bem extensas desse Código de Ética, ocupa a maior parte. Se você pegar o Código de Ética Profissional do Contador, ele tem, no total, a NBC-PG 01 agora, tem em torno de 5 páginas, e esses deveres e vedações ocupam a grande parte dessas páginas. Então, o primeiro tópico em relação aos deveres: exercer a profissão com zelo, diligência, honestidade e capacidade técnica, observando as normas brasileiras de contabilidade e a legislação vigente.
resguardando o interesse público, os interesses de seus clientes ou empregadores, sem prejuízo da dignidade e independência profissionais. Então, isso fala já desde o início da necessidade de se prezar pela qualidade dos serviços prestados, né? Que vai aparecer em vários outros tópicos, vão estar indiretamente ou diretamente relacionados com essa preocupação do CFC em relação à qualidade dos serviços prestados. O segundo tópico aqui, a letra B, recusar sua indicação em trabalho quando reconheça não se achar capacitado para a especialização requerida. Ou seja, caso você seja contratado para realizar uma determinada tarefa para a qual você não se sente preparado, melhor dizendo, você deve recusar a prestação de serviço, porque isso pode acarretar numa prestação de serviço não feita com a determinada qualidade necessária que o CFC se preocupa, né? Então, isso é uma necessidade também e é um dever do contador, sempre analisar qual a capacidade que você tem para realizar determinado serviço. Terceiro tópico, letra C, guardar sigilo sobre o que souber em razão do exercício profissional, inclusive no âmbito do serviço público, ressalvados os casos previstos em lei ou quando solicitado por autoridades competentes, entre essas os conselhos federal e regionais de contabilidade. Então, isso também aparecia na estrutura do Código de Ética de 96 e está aqui também a necessidade de se guardar o sigilo profissional, exceto nos casos em que são exigidos aí por órgãos reguladores da atuação profissional ou outros órgãos de autoridade. Letra D, informar a quem de direito, obrigatoriamente, fatos que conheça e que considere em condições de exercer efeito sobre o objeto do trabalho, respeitando o disposto na linha C deste item. Ou seja, caso haja algum tipo de necessidade de se informar, reportar, realizar esse tipo de reporte, exceto nos casos em que haja essa necessidade de sigilo profissional, que é o que está descrito na linha C desses primeiros deveres aqui. A gente ainda tem a necessidade de aplicar as salvaguardas previstas pela profissão, pela legislação, por regulamento ou por organização empregadora, toda vez que identificar ou for alertado da existência de ameaças mencionadas nas normas de exercício da profissão contábil, observando o seguinte, item 1, tomar medidas razoáveis para evitar ou minimizar conflito de interesse. E, item 2, quando não puder eliminar ou minimizar a nível aceitável o conflito de interesse, adotar medidas de modo a não perder a independência profissional. Então, essa é uma preocupação que reflete muito aquela outra estrutura de ética que eu mencionei quando a gente estava falando da questão histórica da evolução do Código de Ética do profissional. Da contabilidade. Essas salvaguardas não aparecia na primeira estrutura do Código de Ética de 96. Ela veio aparecer apenas agora, com a nova estrutura NBC-PG 01. Essas salvaguardas, ela reflete muito o que está descrito lá nas normas do IFAC, que foram traduzidas pelo CFC por meio da NBC-PG 100, 200 e 300. Essas três normas, né, a 100, 200 e 300, o que ela faz é análise de risco, que ela propõe de uma forma bem geral para os profissionais da área, é fazer uma análise dos riscos atrelados à atuação profissional, esses riscos aí, riscos éticos, né, de se incorrer em questões éticas, e quando esse risco é identificado, a aplicação de uma salvaguarda. O que seria uma salvaguarda? Seria uma estratégia para minimizar esse risco. Então, se tem um risco de conflito de interesse, utilizar de salvaguardas para que esse risco seja minimizado, o risco de ter um conflito de interesse ser minimizado. Então, se você tem um escritório de contabilidade, se você trabalha no escritório de contabilidade e um cliente contrata esse escritório, um possível conflito de interesse seria alocar um profissional de contabilidade para atender esse cliente que tenha relação direta com algum dos profissionais atuantes dentro do cliente. Então, seja marido, esposa de um cliente, por exemplo, de alguém que está dentro da outra empresa. Então, uma estratégia de salvaguarda nesse caso específico seria fazer uma análise de todas as relações entre os seus profissionais do escritório e os profissionais desse outro cliente, para que não haja nenhum tipo de conflito de interesse para essa atuação. Um exemplo prático aqui. Então, isso seria uma salvaguarda. E agora, a NBC-PG 01, que é a nova estrutura do Código de Ética Profissional do Contador, ela deixa isso mais claro e exige isso do profissional. Então, é um dever do profissional
aplicar salvaguardas sempre que haja um risco ali atrelado à prestação de serviço ética. A letra F fala: abster-se de expressar argumentos ou dar conhecimento de sua convicção pessoal sobre os direitos de quaisquer das partes interessadas ou da justiça de causar em quem estiver servindo, mantendo seu trabalho no âmbito técnico e limitando-se ao seu alcance. Então, isso é mais uma forma de modelar, né, que o CFC traz, uma forma de modelar a atuação no dia a dia do profissional. Então, ele fala exatamente como se deve portar em casos de ter conhecimentos ali sobre possíveis questões atreladas ao cliente, né, informações sobre o cliente. A letra G, abster-se de interpretações tendenciosas sobre a matéria que constitui objeto do trabalho, mantendo a independência profissional. Então, essa necessidade de estar sempre independente, de ser objetivo na prestação dos serviços, ela é muito importante, porque isso garante uma questão mínima de qualidade. Então, se você tiver algum tipo de tendência específica para o seu cliente, isso pode acarretar numa prestação de serviço não ética e numa prestação de serviço que tenha uma qualidade inferior ao necessário. Então, é sempre importante manter a questão de independência profissional, a questão da objetividade, para que não haja nenhum tipo de deslize por parte dos profissionais da área. Letra H, zelar pela sua competência exclusiva na orientação técnica dos serviços a seu cargo, abstendo-se de emitir qualquer opinião em trabalho ou de outro contador, sem que tenha sido contratado para tal. Então, é a necessidade de você tomar conta daquilo para o qual você foi contratado, né, de ter ciência sobre a sua atuação, né, a limitação e até onde vai a sua atuação. Então, não se deve tomar conta do trabalho do outro, caso você não tenha sido contratado ou chamado para fazer esse tipo de avaliação. Então, é não interferir no trabalho alheio também. E comunicar desde logo ao cliente ou ao empregador, em documento reservado, eventual circunstância adversa que possa gerar riscos e ameaças ou influir na decisão daqueles que são usuários dos relatórios e serviços contábeis como um todo. Então, isso é uma determinação importante, porque você tem que informar e reportar sempre ao cliente caso haja algum tipo de risco ou problema identificado durante a prestação de serviço e que possa impactar ali o usuário final dos serviços contábeis, seja os usuários que estão fora da empresa, se for uma empresa que divulga informações ao mercado, seja uma informação que vai ser reportada para os donos da instituição, ou até mesmo para o governo, que pode ser também um dos usuários das informações contábeis. Então, sempre que houver conhecimento ou indícios de que há um risco, há um problema dentro da instituição, o cliente tem que ter ciência sobre aquilo para a própria resolução, ou para o envolvimento do cliente na resolução dos problemas e riscos, né, identificados. Letra J. Despender os esforços necessários e se munir de documentos e informações para inteirar-se de todas as circunstâncias antes de emitir opinião sobre qualquer caso. Então, esse item é bem relacionado com a necessidade do contador estar ciente daquilo, da opinião formada. Então, ele tem que ter analisado todos os documentos, antes de tomar uma decisão, ele tem que estar muito bem fundamentado para que não haja uma decisão, para que a decisão tomada não seja muito incipiente, né? Seja realizada de uma forma não embasada por todas as evidências possíveis. Então, isso é uma necessidade. É mais uma preocupação do órgão regulador com a qualidade dos serviços prestados. Letra K. Renunciar às funções que exerce logo que se positive falta de confiança por parte do cliente ou empregador e vice-versa, a quem deve notificar por escrito, respeitando os prazos estabelecidos em contrato. Então, isso é uma necessidade. Se houver algum tipo de conflito, algum tipo de problema durante a prestação de serviço, em que comece a haver ali uma certa desconfiança, seja por parte do contador ou por parte do cliente, ou ainda por parte do empregador, porque a gente pode ter aquele profissional da área contábil que trabalha dentro de uma outra instituição, de uma organização, né? Se houver algum tipo de desconfiança, seja na qualidade do serviço, seja na idoneidade desse profissional, deve-se, digamos, quebrar esse contrato, né, respeitando todas as cláusulas necessárias de prazo e também com a ciência desse cliente ou desse empregador, e que novo profissional seja contratado para substituir. Então, não se deve
praticar os serviços em situações em que não haja confiança entre as duas partes. Letra L, quando substituído em suas funções, informar ao substituto sobre fatos que devam chegar ao conhecimento desse, a fim de contribuir para o bom desempenho das funções a serem exercidas. Isso é muito importante. Sempre que houver uma mudança, seja de um contador, seja, por exemplo, de uma empresa de auditoria externa que assume um cliente novo, o contador ou profissional da área que está saindo daquele cliente deve informar todas as características, todos os fatos relevantes que foram identificados durante todo o período de prestação de serviço, para que esse novo profissional preste os melhores serviços possíveis, né? Então, é uma forma do órgão aqui garantir que a classe como um todo vai estar unida e a qualidade do serviço vai ser mantida com essas mudanças, que são naturais e que acontecem no nosso dia a dia. Ainda sobre os deveres, a letra M, manifestar imediatamente, em qualquer tempo, a existência de impedimento para o exercício da profissão. Então, se houver, de alguma forma, impedimento para a continuidade daquele serviço, deve ser informado aos clientes, às partes interessadas. Letra N, ser solidário com os movimentos de defesa da dignidade profissional, seja defendendo remuneração condigna, seja zelando por condições de trabalho compatíveis com o exercício ético profissional da contabilidade e seu aprimoramento técnico. Então, é ter a clareza de que o profissional tem que primar por essas garantias mínimas de qualidade e dignidade durante a prestação de serviço, né? Que isso vai ser importante tanto para esse profissional, mas também para a classe como um todo. Letra O, cumprir os programas de educação profissional continuada de acordo com o estabelecido pelo Conselho Federal de Contabilidade. Então, é uma exigência do órgão, né, do Conselho Federal, que os profissionais da área, alguns profissionais que têm responsabilidades dentro das empresas ou prestações de serviço, que eles realizam o programa de educação continuada. Então, isso agora vem também expresso dentro da NBC PG 01. Ainda sobre os deveres, letra P, comunicar imediatamente ao CRC a mudança de seu domicílio ou endereço, inclusive eletrônico, e da organização contábil de sua responsabilidade, bem como informar a ocorrência de outros fatos necessários ao controle e fiscalização profissional. Então, isso é deixar o CRC para o qual você está vinculado, ciente de todas as mudanças que podem ter aí dentro da sua atuação, seja uma mudança de estado ou qualquer outra informação relevante que o órgão precise ficar sabendo. Letra Q, atender à fiscalização do exercício profissional e disponibilizar papéis de trabalho, relatório e outros documentos solicitados. Então, sempre que houver alguma fiscalização por parte dos órgãos reguladores, estar aberto para que essa fiscalização aconteça, né? Então, se todo o serviço foi prestado com uma forma ética e com qualidade, não tem nada a temer, então vocês não precisam aí reter informações, esconder informações. Isso não é possível e vocês têm obrigatoriedade. É um dever do profissional da área informar e mostrar todos os papéis de trabalhos que foram identificados e utilizados em uma prestação de serviço. R, informar o número de registro, o nome e a categoria profissional após assinatura em seu trabalho de contabilidade, propostas comerciais, contratos de prestação de serviços e em todo e qualquer anúncio, placas, cartões comerciais e outros. Então, é deixar de uma forma pública. E esse é o último item relacionado aos deveres, né? Quem é você, qual que é o seu registro, a quem você está vinculado. Isso é uma forma de trazer para a sociedade uma confiança ainda maior naquela prestação de serviço dos profissionais da área. Bom, finalizando os deveres, a gente entra agora nas vedações atreladas ali à atuação do profissional da área, de acordo com agora a nova estrutura do Código de Ética Profissional do Contador, que está estabelecida pela NBC PG 01. Então, a primeira vedação, ela se relaciona a assumir direto ou indiretamente serviços de qualquer natureza com prejuízo moral ou desprestígio para a classe. Então, toda atuação do profissional tem que levar em consideração qual o impacto que isso gera para a classe como um todo, seja aceitando aquela prestação de serviço ou realizando alguma atividade durante a prestação de serviço que pode acarretar ali algum desprestígio, algum impacto negativo para a atuação dos profissionais da área. Contabilistas, diversas empresas como Vale do Rio Doce e Coca-Cola
atestam a qualidade da Cefis e seu seleto grupo de instrutores. O propósito da Cefis é tornar ridiculamente simples qualquer pessoa a aprender e ensinar qualquer coisa. Conhecimento é poder. Já são mais de 80 mil profissionais atualizados pelo sistema Cefis.